isso, cada palmo desse chão. Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas eu queria que você compartilhasse conosco agora como é que você lida, né? Como é que você opera no seu processo criativo. Você sabe que cada um tem o seu processo, que cada processo é de uma natureza diferente, né? Hora você vai trabalhar com metal, hora você vai trabalhar com papel, mas como é que você opera, né, nos seus trabalhos com teatro? Interessante, você falou aí, eu senti um arrepio agora, que engraçado, né? Porque eu fui para um lugar, porque para mim, assim, no momento que você é convidado para um trabalho, e a pessoa só te deu o tema, né? Às vezes é um telefonema, às vezes você encontrou e disse, eu quero que você faça uma coisa assim. Então, a partir desse momento, você já está trabalhando, você já está... Seu psicológico já foi afetado, o seu ser inteiro já foi afetado, né? Então, você já começa a estar buscando algo, você está entrando num campo energético, misterioso, arriscado, diferente, novo, ou não, né? Porque às vezes você tem algumas ferramentas internas para ele. É interessante que às vezes você olha um dia diferente para um papel que está torcido na sua frente, né? Aconteceu bem recentemente comigo, assim, eu estava com um saco de pão, papel de pão, enrolei, aí depois me veio uma proposta, alguém me falou, não, eu quero fazer uma coisa que é uma árvore. Então eu vi que dali eu poderia fazer árvore com todo aquilo ali como se fossem cipós, e aquilo tem uma força plástica muito grande. Ou seja, é como se você está já tão antenado, já está encaixado com uma coisa que tudo que você está vivendo ali vai servir para aquele trabalho, né? Tem trabalhos que essas coisas fluem assim, a gente sabe, tem trabalhos que não fluem tanto, que você tem que apelar para, como você diz assim, uma espécie de metodologia, né? Como uma espécie de caminho para você chegar a transpor, a fazer essa transposição para essa linguagem da encenação, né? Da linguagem cenográfica ou para o figurino. Então, mas na verdade, quando eu me sinto afetado por um tema, é claro que a gente tem, e nem todo o trabalho é igual, às vezes você começa vendo o ensaio, às vezes é apenas um bate-papo com o diretor, às vezes é com um texto que ele te dá de cara e você lê, né? Então isso já vai afetando diferentemente, às vezes é uma reunião com os atores, com todo mundo, e então o que eu fico atento ao que acontece comigo e querendo ficar mais atento, é ficar mais atento ainda ao que está acontecendo, né? A como que aquilo me afeta. E sem nenhuma censura de nada, né? Que possa pairar naquele instante de fecundação, quase assim, né? De você estar sendo germinado por uma coisa que vem de a única coisa que você conta é que às vezes causa espanto e maravilhamento, assim, né? Então é um misto dessa... Você fica ao mesmo tempo com a glória daquele negócio de que vai ser interessante e ao mesmo tempo com o risco de que aquilo... Que caminhos você vai trilhar, né? Por ali. Então, às vezes, é uma palavra de um bate-papo com todo mundo que onde vai morar o segredo do que você vai desenvolver. Eu falo isso porque assim, é bem claro, já aconteceu algumas vezes, né? E às vezes é estudo, às vezes é partir para, né? Por exemplo, eu sinto muito isso nas peças que a gente já sabe muito, já são muito montadas, né? Então Shakespeare da vida, então aí requer da gente uma leitura outra com uma transposição de significados, né? Muito de busca e pesquisa e trabalho, e como é tudo isso, ainda assim passando pelo filtro dos seus armazéns internos, né? Então eu me lembro que eu sempre olhava, só para citar um exemplo do cenário de Hamlet, que Arildo dirigiu. Eu fiz a cenografia, e aí eu sempre tinha uma curiosidade quer dizer, essa coisa cênica que são essas portas de loja, de abrir, de depósito, né? Essas portas de metal que se enrolam. E aí eu tive ideia, assim, como se passava, como a peça, né, tem toda uma história de uma manipulação, de uma espécie da mentira também, né?
Então, e a gente queria transpor isso para uma questão também mais contemporânea do que é essa história, do que é algo de podre no reino das tais Dinamarcas, né, que é do texto. Então eu propus para Arildo que tal a gente usar como suporte de conceito algo como assim, as falcatruas que estavam acontecendo em depósitos, em coisas outras obscuras, né, por aí. Então isso deu todo o suporte para a encenação, deu todo o suporte do espaço, né? Eu misturei a isso a questão de uma decadência também de algo que foi um império, um dia que foi uma coisa de requinte para uma coisa de ruína, né? Então tinha a questão das grades de algo que foi belo um dia, que já estava ruindo mesmo, estava em ruína, misturado com essas portas. Então é um exemplo, claro, assim, a minha curiosidade com essas portas já tinha, mas ao mesmo tempo, citando um outro exemplo, que era uma peça que eu fui, as meninas estavam construindo o texto ainda, e aí era um processo de construção a cada ensaio, né? Elas tinham algumas bases, mas tinha algo que alguém falou assim, o que eu falei, mas isso é uma pérola, isso é tão delicado, é tão lindo que é uma pérola. E eu fui percorrendo todos os caminhos, eu anotei algumas coisas dessa reunião, e o cenário foi todo de pérolas, por uma simples palavra que rolou lá naquele instante. Então, assim, são certas coisas que são muito particulares no processo de cada um. Eu estou falando isso e depois eu vou entrar no processo que é o diferente, né? Que é você ter que usar exercício para chegar, que é uma suposta metodologia para que eu me apoio às vezes, né? Mas assim, esses exemplos mais sutis, bem entre aspas, né? Mais abstratos, me atraem muito, porque são desafios maiores e a gente vai num lugar que você não sabe. Sim. É um lugar que e aí ele vai dar para você uma resposta que não é o conhecido que você tem. E isso é o mais interessante, né? Você vai trazer algo que para você vai ser novo na sua vivência, né? É o que aconteceu assim também fazendo um trabalho lá com a Rita Semani. O texto era de Aninha Franco sobre o amor, e eram várias situações de coisa de relação, de casal, e amor em várias instâncias. E eu me propus, eu vou anotar tudo o que me vier, assim, sem nenhuma... Eu fiz um brainstorm bem louco, alucinado, e aí tinha coisas que eu não me esqueço, assim, porque como esse processo foi interessante, aí tinha pombos bicando uma ferida, tinha cebola cortada, café da manhã. Então eram coisas que, meu Deus, eu vou para onde com essas coisas que eu anotei, né? Não, aí resultou que o cenário foi todo de pão. Pão mesmo, né? Eu só invernizei os pães para ele durar, né? Eu colei pão no cenário, era pão, tudo de pão. Tinha uma janela que se abria que eram frutas, e tinha uma outra janela que se abria que era como se fosse um faqueiro. Era um estojo que tinha aquele veludo vermelho e muitas facas e coisas, e lâminas e tesouras e tudo de corte. E a gente tinha posto a essência de café na central do ar-condicionado. Então, o cenário foi isso, né? Tinha um grande tecido, diáfano que se levava ali entre as meninas, enfim. Mas eu falo, esse momento dessa anotação, dessas coisas, é que permitiu ir para um universo que para mim foi novo naquele processo ali, entendeu? Então isso é muito gratificante no sentido de que você vai ser afetado por uma coisa ou outra, né? Mas eu tenho um exercíciozinho que eu faço que os anos, né, assim, colocaram, que às vezes você vai e aí você não quer, e você rejeita toda a ideia que vem, você lê todas as coisas, você pesquisa imagem, você faz todo uma busca iconográfica de temas ligados, que é legal também. Às vezes você abandona tudo, mas é bom você permear tudo isso, né? E aí eu tenho toda uma relação de coisas de questionário mesmo, de transposição cenográfica, né? De o que fazer como fazer para colocar essa ideia no papel, desde a história, desde o momento que ela foi escrita, para a intenção do que se quer, do que o diretor está querendo, do que essa comunicação, do que essa peça na contemporaneidade, né? O que é que ela quer falar hoje, o que é isso, por quê, para quê, que materiais, o que está acontecendo no entorno, em volta, na política,
no meio ambiente, etc, etc. O que é tudo isso? Né? O que é que a gente quer passar? Então tem essas chaves que dão pistas, né? E aliado a isso tem algumas leis da plástica, né? Que vão nortear. Então você sabe que se você vai misturar muita cor é mais difícil, se você for por um caminho monocromático é mais fácil de acerto, apenas com um ponto de tensão. Você pode pôr o quê? Todo cinza e uma coisa vermelha, vai dar muito certo, sem chance de erro cromático. Porém, é isso mesmo que você quer, é isso mesmo que pretende. Claro, os desafios continuam, né? Mas existem leis que imperam aí, porque são da ordem plástica, que são da pesquisa de pesos e medidas, né? De ritmo, de tensão, de criar valores e pesos e medidas mesmo, né? De claro e escuro, de contraste, ou não, vamos abarrotar tudo. A poeira é minha vitamina.